Fala, gente bonita, tatuada, cheia de piercing, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele, tatuadora, body piercer e proprietária do estúdio Viper Tattoo aqui em São Paulo. E no vídeo de hoje eu vou responder perguntinhas dos inscritos. Já lançando a deixa aqui para você, deixe sempre suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários. Eu sempre seleciono as melhores, as mais engraçadas, às vezes as mais interessantes, e aí eu faço um compilado e respondo aqui para vocês, tá? Tem pergunta que gera resposta assim que dá para fazer um vídeo inteiro. Tem pergunta que eu responderei apenas com um olhar. Enfim, tem todo tipo de pergunta aqui hoje, então se você já deixou alguma pergunta aqui, fica comigo, vamos ver se eu tô respondendo sua pergunta hoje, e se não, deixe sua pergunta e aproveita que você tá deixando sua pergunta, já se inscreve no canal se você não é inscrito, não custa nada também deixar aquele like, vamos combinar, eu trago aqui informações super legais para vocês e vocês podem me ajudar de volta se inscrevendo, deixando like, mandando vídeo para alguém. E se você gosta tanto do canal, você fala assim, Gisele, você já me ajudou tanto, eu queria te ajudar de alguma forma, você pode agora se tornar membro do nosso canal também. Então considere se tornar um membro do canal. Vamos lá então para a primeira pergunta? Hoje faz 5 dias que furei o nariz e tá doendo quando toco. É normal? Para de colocar a mão no seu piercing novo. Sim, gente, eu já fiz um vídeo falando sobre o que é normal e o que é estranho durante a cicatrização de um piercing, e é totalmente normal ele ficar um pouco dolorido, é totalmente normal ele ficar um pouco inchado, é totalmente normal às vezes até ele sangrar um pouquinho. Na hora que você vai limpar, você vê ali no cotonete um pouquinho de sangue, tá? Não é pra estar escorrendo. E é super normal ele ficar dolorido. E é super normal também formar em alguns locais um hematoma, né? Que é como se fosse um roxinho que depois ele vai espalhando, vai ficando meio amarelado, meio esverdeado. É super normal, porque às vezes durante a perfuração a gente acaba perfurando um vaso que tá ali no caminho e isso pode acontecer, tá? Então não assuste. E dá uma conferida também no vídeo que eu explico o que é normal e o que não é, tá bom? Porque caso tenha alguma coisa estranha acontecendo com o seu piercing, então você tem que entrar em contato com a pessoa que fez o seu piercing, tá bom? Já falei várias vezes, mas eu já percebi que eu vou ter que falar isso todo o vídeo, porque cada dia só aumenta o número de pessoas que tem problemas no piercing e que entram em contato comigo como se eu pudesse resolver. Gente, eu não consigo resolver o problema de vocês sem ser presencialmente. Eu preciso estar aqui com você, na minha frente, para que eu possa avaliar o que está acontecendo e aí a gente pode pensar em estratégias, tá? Lembrando que quem faz o seu piercing é a pessoa responsável pelo seu piercing até ele terminar de cicatrizar. Então, vou falar de novo, tá com problema no piercing, procura a pessoa que fez o piercing, ou se você por algum motivo não confia na pessoa que fez seu piercing, percebeu o que fez aí, entrou numa cilada, procura atendimento médico, tá bom? Vamos para a próxima pergunta então? A Agatha perguntou: supondo que sem querer eu durma sobre o meu piercing e ocorra tudo isso que você falou, é no vídeo de quando dá um problema com piercing, o que eu faço no dia seguinte? Gente, quando a gente fala não durma em cima do piercing, isso não é só para piercing na orelha, tá? É piercing em qualquer local do corpo. Se você dormir em cima, se for um piercing que ainda não cicatrizou, no dia seguinte ele vai estar super inchado, ele vai estar super dolorido. E às vezes vocês costumam fazer isso quando ele já passou aquela fase inflamatória inicial, né? Depois de uma semana, 2 semanas, ele para de doer. E aí nesse momento vocês ficam achando assim, nossa, meu piercing com 2 semanas já cicatrizou. Ele não cicatrizou. Nenhum piercing cicatriza com 2 semanas. O que acontece é que passou a fase inflamatória e você está sentindo menos dor, de repente não está sangrando, não está roxinho, não está inchado, aí você acha que cicatrizou, mas não cicatrizou. E é nesse momento que vocês começam a descuidar mais, começam a dormir em cima, começam a limpar menos o piercing, achando que já está tudo bem, e é aí que começam a acontecer os problemas. Então assim, ponha que aconteceu um acidente, sem querer, me virei no meio da noite, nem percebi, acordei, meu piercing estava inchado. Aí o que eu recomendo para você? Faça uma compressa com soro fisiológico gelado, que ele é bom para diminuir esse inchaço, e procure imediatamente a pessoa que fez sua perfuração. Conversa com o seu profissional, fala, olha, eu dormi em cima, meu piercing tá assim, né? E aí você vê, se só de fazer uma compressinha gelada já melhorar, para a maioria das pessoas resolve, só que às vezes é uma dessas que infecciona, tá? Então se começar a aparecer coisa estranha, tipo, aparecer um sangramento que não tinha,
começou a aparecer pus, coisa que não estava aparecendo, tá inchado demais, parece que a joia tá apertando, tá machucando. Isso aí você vai ter que resolver com a pessoa que fez sua perfuração. Às vezes precisa trocar a joia, colocar uma joia ainda maior. Às vezes pode ser que o seu perfurador te encaminhe para um dermatologista, tá bom? Então entre em contato com a pessoa que fez sua perfuração e tome o máximo de cuidado possível para não dormir em cima dos seus piercings. Lembrando que hoje a gente tem aqueles travesseirinhos de viagem, tem um buraquinho no meio, que você pode tentar encaixar a sua cabeça ali. Só que o que eu recomendo mesmo é você dormir do outro lado, porque às vezes mesmo com os travesseirinhos nessa fase de cicatrização, o travesseiro pode mexer e pode acabar batendo ali na sua orelha, na sua sobrancelha, no seu nariz, por exemplo, tá? Então toma bastante cuidado, faz o máximo de esforço para não dormir em cima do seu piercing novo. Vamos para a próxima? Aqui é um case, tá? Tem toda uma história. A moça falou assim: furei meu piercing bridge em 2021. Bridge é aquele piercing que fica aqui entre os olhos, aqui na parte de cima do nariz. Furei o bridge em 2021. O tipo de joia que eu coloquei foi a mesma de todos os que eu tenho, nunca tive nenhum problema. Mas o formato dessa joia era bananinha. E eu só descobri que era o formato de joia errada para o local muito tempo depois. Fiquei até esse ano com o piercing inflamando, melhorava e voltava, até que chegou ao ponto de sangrar. Eu troquei por uma reta, até aí beleza. Fui trocar por uma bolinha bonitinha e pedi pro moço só trocar a bolinha. Aí ele tirou a joia e colocou uma muito grossa, sendo que era só para trocar as bolinhas. E aí cheguei em casa, tirei e coloquei o anterior, que era mais leve. Até então tá inchado em volta de um lado e arroxeado e saindo secreção. Tomei remédio, faço compressa e nada, tô sem esperança já. Nossa, quanta coisa aconteceu com esse piercing, né? Olha, é que assim, gente, às vezes você chega no estúdio de piercing querendo uma coisa e às vezes a gente não consegue atender o seu desejo do jeito que você quer. Então às vezes você acha assim, eu só quero trocar uma bolinha. Nem toda rosca encaixa em qualquer joia. Então, às vezes, não dá para você só trocar uma bolinha, você precisa trocar uma joia inteira. A joia correta de usar no bridge não é a bananinha, né? Não é aquela curva que a gente coloca na sobrancelha, por exemplo. Ela tem que ser uma joia reta. Só que o melhor para um bridge cicatrizar bem é que ele seja mais grosso, é que ele seja do diâmetro 1.6. E normalmente essas joias costumam vir com uma bolinha um pouquinho maior. Então, assim, é o que eu tô falando. Você quer uma coisa, mas um bom perfurador, ele algumas vezes não vai te dar aquilo que você quer. Ele vai te dar aquilo que é necessário, que ele sabe que é necessário para você. Só que, cara, não se chega em casa com um piercing inflamado e você vai lá e você mesmo troca, entendeu? Aí acabou. Porque aí você colocou uma joia suja numa perfuração que já está inflamada, né? Colocou uma joia de formato errado e aí não adianta escrever para mim, não adianta, esse piercing é um piercing que não vai dar certo. Então assim, pelo que eu entendi da história, foi isso que aconteceu, né? Mas não faça isso, não faça você troca de joia sozinho, não troque em casa. Ai, mas eu passei um álcool. Mas pô, você colocou a joia onde? Em cima da pia do banheiro? Não adianta passar álcool, né? Então assim, faça essas trocas, principalmente em tecido que está inflamado, que está infeccionado. Procura um estúdio bacana, que trabalhe com técnica séptica, para fazer essa troca para você. Senão você só vai piorar a sua situação, tá? E aí não tem como fazer milagre, gente, infelizmente. Pergunta da Gabriela. Oi, por favor, me tira uma dúvida. Vi num comentário de um vídeo que café faz mal para cicatrizar o piercing. Eu estou tomando café com leite. Pode ou não tomar? Ai, mano, cada dia uma pessoa inventa uma coisa nova, né? Pode tomar seu café com leite, pode tomar. Já fiz um vídeo também, acho que respondendo uma pergunta ou comentando sobre alimentos, né? Tem muito mito, gente, sobre alimentos que você não pode, que você pode ou que você não pode comer, tá? Normalmente esses mitos eles são mais restringindo. Então inventam uma lista aí enorme de coisas que você pode comer. E eu já falei, mas pelo jeito acho que eu vou ter que repetir. Você não precisa deixar de comer nenhum alimento desde que você não tenha alergia daquele alimento. Tem gente que tem muita alergia, tem gente que tem pouca alergia. Se o seu organismo reage mal a um certo tipo de alimento que você já percebeu, é óbvio que aquilo vai refletir no seu piercing, né? Alimentos que causam inflamação no seu organismo vão causar inflamação no seu organismo inteiro e principalmente na região do piercing que já está inflamada.
Porém, se você não tem alergia de nada, você não precisa restringir nada da sua alimentação. Ah, mas pode comer chocolate, pode comer carne de porco, pode comer camarão. Já falei, né? Vamos lá, vou falar novamente. Chocolate, refrigerante, são alimentos que não são saudáveis, não são bons, ninguém deveria comer, tá? Mas não é esse alimento que vai fazer mal para o seu piercing, caso você venha comer. O que faz mal para um piercing é perfurar sem técnica séptica, não fazer limpeza, ficar mexendo, dormir em cima. Isso faz mal para um piercing. Não estou falando que é para você comer chocolate todo dia, tomar refrigerante todo dia, só estou falando que isso especificamente, nem isso, nenhum alimento tem o poder de estragar uma perfuração, desde que você tenha uma dieta equilibrada. Se você come super bem e de vez em quando vai ali e come um chocolatinho, fica em paz. E, gente, café com leite... Ai, parem de inventar. Parem de inventar, por favor. Próxima pergunta. A Ingrid falou: eu furei, mas não gostei do resultado, pois a profissional furou torto. Se eu retirar o piercing, ele volta ao normal depois de quanto tempo? Será que posso furar novamente depois? Quando a gente faz uma perfuração, o ato da agulha perfurar, né, cortar o tecido, desencadeia um processo inflamatório, que é um processo natural, tá? É algo que o seu corpo vai conseguir lidar com tranquilidade, desde que o processo tenha sido feito com técnica asséptica, tá? Joia esterilizada, tudo esterilizado. Então, suponha que eu fiz um piercing hoje e cheguei em casa, não gostei, ficou torto, por qualquer motivo, eu quero tirar, mas eu quero tentar depois fazer de novo. Esse ciclo de processo inflamatório, ele dura mais ou menos 3 semanas. Então, pra gente ter uma garantia que aquele tecido não tá mais inflamado, eu sempre recomendo a pessoa que quer furar exatamente no mesmo local, aguardar pelo menos 30 dias para dar tempo do tecido se recuperar bem, do processo inflamatório passar, e aí então é seguro fazer um piercing, considerando que você quer fazer exatamente no mesmo local. Porque se você quiser fazer num local diferente, por exemplo, se eu furei essa orelha, não gostei, quero furar a outra, né? E eu tirei o piercing que tá aqui, então eu já posso dormir desse lado aqui, você pode furar a outra, por exemplo, no dia seguinte. Agora, se você quer furar no mesmo local ou no local muito próximo, aguarda 30 dias. Vamos para a próxima pergunta? Meu nariz tá ficando preto onde tá o piercing. Tô preocupada. Gente, se você tá com um problema sério no seu piercing, se tá ficando preto, eu entendo que tá tendo necrose, que é quando a agulha corta um vaso calibroso, para de passar sangue naquele local, as células começam a morrer e por isso o tecido começou a ficar preto. Então assim, tá ficando roxo, roxo é normal, hematoma é normal, né? Pequenos vasos ali podem se romper, o sangue que estava dentro daquele vasinho espalhou, ficou um roxinho, igual quando você bate o braço, né? Normal. Isso aí vai passar, vai ficar tudo bem. Agora, quando ficou preto, é porque tá parando de chegar muito sangue no local e as células estão morrendo, tá? Não só os vasos sanguíneos, todas as células que são alimentadas por aquele vaso que a agulha pode ter perfurado. Então, o local fica preto e ou apresentar sangramento excessivo não é para você. Eu amo vocês aqui do canal, amo vocês me fazendo perguntas, mas não é para você vir me perguntar, porque até eu responder a tua pergunta pode ter passado meses. Então, casos que vocês percebam que tem alguma coisa grave, uma coisa estranha, uma coisa que não deveria estar acontecendo, primeiramente, informa a pessoa que fez sua perfuração. Se essa pessoa for minimamente responsável, ela vai pedir para que você vá imediatamente ao estúdio, vai fazer a remoção da joia e vai verificar se é o caso ou não de te acompanhar para um atendimento médico, tá? Se o sangramento estancar, o tecido voltar a ficar tudo bem, tudo certo. Se não, é acompanhamento médico imediato. Esse é só um dos motivos pelo qual esse canal existe, que é para levar conhecimento para vocês. Você que acha que piercing é só um furo, que pagou ali 20, 30 conto, tá tudo certo, vocês não têm noção do tanto de problema que pode dar quando uma pessoa não competente faz uma perfuração, tá? Às vezes, mesmo com uma pessoa super competente, a gente pode ter problemas. Então, escolham muito bem os profissionais. E no caso de problemas sérios como esse, gente, procure a pessoa que fez a sua perfuração e ou atendimento médico imediatamente. Tá legal? Pergunta da Júlia. Eu treino jiu-jitsu e queria muito colocar um piercing no umbigo. Quanto tempo eu teria que ficar sem treinar jiu-jitsu?
Aí depende de quanto tempo você quer ter o piercing no umbigo. Se você quer ter o piercing por 3 meses, você tem que ficar 3 meses sem treinar. Se você quer ficar 1 ano, você tem que ficar 1 ano sem treinar, entendeu? Quem treina jiu-jitsu, quem faz esportes de contato, artes marciais, quem treina qualquer tipo de arte marcial, quem faz natação, até mesmo quem joga futebol, não é difícil acontecer a pessoa fazer uma perfuração, aí tá lá no time de futebol, vai jogar e a bola bate aonde? Você pode ter um corpo inteiro, cara, a bola vai bater no teu piercing novo. Então, infelizmente, piercing não combina com atleta. Se você treina, mesmo que não seja de forma profissional, infelizmente não dá para ter piercing, porque qualquer atrito, qualquer batida vai gerar um processo inflamatório imenso. Quando a gente tem um processo inflamatório para infeccionar, ó, é isso aqui, tá? Então, infelizmente, não vai dar para ter piercing por enquanto, Júlia. Se um dia você parar de treinar, aí você pode ter seu piercing. Não estou recomendando que você pare de treinar, faça lá seu esporte, tá? Mas se por algum motivo, algum dia na sua vida acontecer de você deixar os treinos de lado, aí você pode considerar ter piercing. Uma pergunta da Vivian, que eu trouxe aqui porque eu acho ela super relevante. Eu vejo isso acontecer com bastante gente, talvez aconteça com você também se você usa maquiagem diariamente. Oi, Gi, tudo bem? Tudo bem. Tem um piercing na sobrancelha que sempre inflama, já faz 1 ano. Eu costumo fazer a sobrancelha com sombra e limpo antes de dormir. Acha que o fato de passar maquiagem próximo ao furo faz com que ele inflame por ser sujeira? Mesmo removendo a maquiagem algumas horas depois, vai ser uma briga eterna com o piercing por conta disso? Sim, é bom que você já sabe, né? Você mesmo já respondeu a sua pergunta. Porque a maquiagem, para uma perfuração, ela é como se fosse sujeira mesmo, tá? Por mais que assim, é uma maquiagem nova, eu conservo num local limpo, seco e tal, ela é uma sujeira que está entrando ali na perfuração. Então, se você tem o hábito de usar maquiagem todo dia e você quer fazer um piercing, você teria que dar um halo, tá? Você teria que dar uma distância de pelo menos 1 ou 2 centímetros da região perfurada por um bom tempo. Estamos falando aí de coisa de 2, 3 meses se a gente estiver usando o titânio, tá? Se você furou com ácido cirúrgico, nossa, é 6 meses pra frente, tá bom? Porque enquanto o tecido não cicatrizar completamente qualquer sujeirinha que entrar ali, né? No nariz também. Então, de repente, se você gosta muito de maquiagem, talvez seja uma boa ideia você usar algum tipo diferente de maquiagem durante o processo de cicatrização. Então, vou fazer um piercing no nariz e tenho o costume de passar base no rosto todos os dias. Passa um daqueles protetor solar com cor que não vai fazer muita diferença se ficar uma região um pouquinho ali sem aplicar. De repente, fiz um piercing na sobrancelha, ao invés de você ficar passando sombra, sei lá, faz um delineado, faz um outro tipo de maquiagem que não chegue próximo do local. Se você achar que essa coisa de deixar um halo não vai combinar porque a sua maquiagem é muito forte, muito marcada, tá? Porque infelizmente não tem como. Se o piercing ainda não cicatrizou, eu já falei 1000 vezes, vou falar de novo, o piercing não cicatriza em 2 semanas, não cicatriza em 1 mês, tá? Não importa quão excelente seja o seu processo de cicatrização. Piercings levam meses para cicatrizar. Até lá, não abusa de maquiagem, tá? Perguntinha da Thaís. Oi, eu tenho uma orelha alargada. Na mesma orelha está uma perfuração no hélix que ainda está cicatrizando. Vou fazer a cirurgia da reconstrução do lóbulo da orelha. No momento da cirurgia, devo tirar a joia do hélix para evitar adquirir bactérias do consultório médico? A priori, no consultório médico não deveria haver bactérias. É que assim, talvez você não esteja fazendo num centro cirúrgico, né? O centro cirúrgico é um dos locais mais limpos que deveria ter, né, no mundo. O consultório médico já não. Mas o problema não é que aí eu não sei como que é feita essa reconstrução, né? Então, se a gente estiver pensando em centro cirúrgico, a gente está pensando de repente em bisturi elétrico e aí você não pode nem sonhar em entrar com joias de metal, porque o seu piercing pode conduzir eletricidade e pode queimar a sua pele ali naquela região. São exceções as joias feitas em titânio, que é um material que não conduz bem a eletricidade, e as joias feitas de bioplast, né, que é aquele teflon, que aquilo ali não conduz eletricidade nenhuma por ser um tipo de plástico. Acontece que é protocolo dos centros cirúrgicos pedirem para que as joias sejam, qualquer tipo de acessório seja removido, até cola para cílio, tem uma lista enorme de coisas que quando você vai fazer cirurgia, você não pode ter no corpo.
tá? Agora, se você tá falando daquela cirurgia em consultório médico, ali já é uma coisa bem mais simples. Às vezes você senta numa cadeira e faz uma anestesia local, né? Daí poderia sim ser uma boa ideia remover o seu piercing da hélice que não está cicatrizando, mas porque o médico sem querer pode acabar batendo e inflamando mais ali do que já está, né, um processo inflamatório normal. Mas quando a gente tem um piercing novo e a gente tira a joia, ele fecha em segundos. Tá? Então, nesse caso, talvez é uma boa ideia você conversar com o seu médico, explicar, falar assim, puxa, se eu tirar esse piercing ele vai fechar e eu não queria perder essa perfuração, e ver se não tem a possibilidade de repente cobrir aquela joia com esparadrapo, né, um algodão, uma gaze, alguma coisa assim. Ou então, antes de fazer isso, você passa num estúdio que trabalha com joia de bioplástico, o profissional faz a troca para você e aí fica um pouco mais tranquilo de fazer esse processo, tá bom? Mas se você tirar uma joia, uma perfuração nova, ela vai fechar. Esta dúvida da Gabriela, eu respondo quase todo dia aqui no estúdio. Eu não sei se eu já até falei sobre isso, eu não tô lembrando de ter falado, mas eu acho que eu já falei, mas vamos lá, vou falar de novo porque é uma dúvida muito importante. Uma dúvida sobre piercing. Posso furar segundo e terceiro furo na mesma orelha de uma vez? Ou é melhor furar o segundo furo e depois cicatrizado fazer o terceiro? Se é na mesma orelha, como a gente está falando aqui de região do lóbulo, que é uma região mais fácil de cicatrizar, não é muito problemático fazer o segundo e o terceiro no mesmo dia. É problemático você fazer o segundo e o terceiro numa orelha e o segundo e o terceiro na outra orelha, porque aí você vai dormir como? Se você consegue dormir de barriga para cima, tudo bem. Se não, é melhor você fazer os dois de um lado e depois de bem cicatrizadinho, deixa passar aí 3, 4, 5, 6 meses e aí você faz o segundo e o terceiro do outro lado. Então, assim, como eu falei, por ser lóbulo, não tem muito problema fazer o segundo e o terceiro no mesmo dia, dá pra fazer sim, tá? Agora, se fosse uma região de hélice, aí depende da sua cicatrização, porque esta região aqui, onde tem a cartilagem dura, já é bem mais demorado para cicatrizar. Então, se você não tiver uma cicatrização muito boa, 2 piercings na hélice no mesmo dia podem sobrecarregar a sua cicatrização, tá? Então, aí seria legal fazer um e depois fazer outro. Mas se você já conhece seu organismo e sabe que sua cicatrização é ótima, que sua alimentação é maravilhosa, você é o rei lá de comer fruta, verdura, pá, comer tudo bonitinho, então você pode considerar, mas saiba que é mais pesado para o seu organismo cicatrizar 2 piercings ao mesmo tempo do que um. Agora, tem um tipo de cliente, não fugindo da pergunta, mas indo um pouquinho mais além, tem um tipo de cliente que costuma vir aqui ou me mandar um orçamento, que me pergunta assim, eu queria fazer 5 furos no mesmo dia, 6 furos no mesmo dia. Quanto que custa e você me dá um desconto? Brother, não dá para fazer 5 furos no mesmo dia, tá? Nenhum perfurador que trabalha de forma correta vai lá meter 5, 6 furos no mesmo dia. Quando a gente faz isso, quer dizer, eu não faço, né? Mas se você inventar de fazer isso, você vai sobrecarregar tanto, vai ter tanta inflamação ali no seu corpo, e é muito comum fazer todos esses furos no mesmo local. Eu tô apontando para a orelha, porque a orelha é um lugar que dá para fazer mais de 30 furos, né? Então, assim, não faça esse monte de furo, mesmo que for em um local diferente. Vou fazer um no umbigo, no nariz, 2 na orelha, na língua. Não faça, tá? Não faça. É muita inflamação. Eu sugiro fazer no máximo 3, se a sua cicatrização for excelente. Se você não sabe se a sua cicatrização é boa ou não, faça 1, no máximo 2. Espera cicatrizar e aí depois você observa, tá bom? Sempre quando a gente vai com calma, quando a gente vai respeitando os nossos limites, a gente tem resultados melhores do que inventar de fazer tudo de uma vez, porque não sei o quê, porque se eu não fizer agora eu não faço. Mas não tem isso, tá? Faz 2 furos lá, cicatrizou, depois você continua fazendo os restos. Você tem o resto da vida aí pra fazer piercing, tá? Vai com calma. A Vicky perguntou assim, fala mais sobre os piercings na boca, coraçãozinho. E, já vou juntar aqui, tão difícil achar pessoas dando dicas para piercing de língua. Nossa, queria. Então, gente, a Gisele não gosta de piercings na boca. De verdade, eu não gosto. Sabe por quê? São piercings que, se a angulação não for assim perfeitamente estudada antes de ser colocada, dependendo de onde for feita essa perfuração, ela vai pegar nos seus dentes ou na sua gengiva. E como a gente precisa colocar uma joia um pouco mais folgada, porque normalmente boca é um local que incha muito depois da perfuração, então a gente tem que colocar uma joia maior para comportar esse inchaço.
E aí, se você não volta no tempo certo para fazer a redução da haste, aquela haste compridona, aquele monte de metal lá na sua boca, vai ficar batendo no seu dente, na sua gengiva e pode quebrar seus dentes e ou provocar retração na sua gengiva. Tá? Então é por isso que eu não sou muito fã de piercings na boca. Esse é um dos motivos, tá? Piercing na língua é um piercing que eu não gosto de fazer, tá? Eu cheguei a aprender a fazer, mas é um piercing que eu não gosto de fazer. Por quê? Muitos clientes não têm o hábito de higienizar o piercing corretamente e começa a formar muito tártaro, principalmente na bolinha que fica na parte de baixo da língua. Uma outra questão também, esse tecido aqui da boca, a parte de dentro é uma parte de um tecido que a gente chama de mucosa, é um epitélio de mucosa que tem lá dentro. A mucosa, ela rompe com muita facilidade, então é muito fácil esse piercing rasgar e, portanto, ele, né, tanto pelo fato da gente ter muita bactéria na boca, às vezes você acaba aí beijando outras pessoas, colocando sua boca aí em um lugar meio sujo e tal. Então, assim, é um piercing que ele pode trazer uma série de problemas para a sua saúde. Os hemocentros, por exemplo, não aceitam doações de sangue de pessoas que têm piercings na boca ou em órgãos genitais, por exemplo, por conta do risco, né, desse tecido estar sempre ali sujeito a estar rasgado, né, e poder trazer infecções para dentro do seu organismo com mais facilidade. Então, assim, eu até faço alguns piercings na boca, mas aí, assim, tem que ser uma pessoa que eu vejo que ela tem uma higiene bucal legal, sabe aquela pessoa que você olha que você não vê um tártaro, você não vê um nada, fala assim, essa pessoa cuida bem, né? Usa antisséptico diariamente, ela cuida bem, porque se não for, a gente está colocando um problema, algo que pode vir a ser um problema para a sua saúde. Outra coisa, nessa região aqui, tá? Toda essa região próxima aqui da boca, né, ao redor, é uma região muito vascularizada e por aqui passam vasos, passam ramificações de vasos e artérias importantes que irrigam o nosso cérebro. Então, por exemplo, aquele piercing que felizmente ele não está mais em alta, né? Mas é um piercing que as pessoas costumam fazer em qualquer ponto aqui, desde a lateral da boca até essa parte aqui onde algumas pessoas têm as covinhas, né? Aqui na bochecha. A artéria facial, a veia e a artéria facial, elas passam por aqui. Elas são ramificações da carótida que irrigam o cérebro. E se essas artérias forem perfuradas, você corre risco de ter uma hemorragia tão grave que tem casos de pessoas que morreram por conta desse piercing. Tá? Então, assim, piercing em bochecha, piercing aqui na lateral da boca, eu não faço. Conheço bons profissionais que entendem da anatomia corporal e que fazem, mas que fazem um acompanhamento também quase que diário ali com o seu cliente para ver se está tudo bem. Eu já prefiro não me meter com esses piercings que são muito arriscados. E não invente você de fazer com aquele cara lá do centro, sabe, que trabalha de qualquer jeito, que isso pode ser muito perigoso para a sua saúde. Ah, e já que estamos falando aqui piercing, sternopiercing, aqui região da boca, né? Tem um tipo de piercing que chama snake bites, que eu vou tentar achar uma foto aqui do Google, tá? Não é uma perfuração que eu fiz, tá? Eu nunca fiz essa perfuração e nunca vou fazer. Porque esse piercing ele fica aqui na pontinha da língua. Não existe forma nenhuma de fazer esse piercing corretamente, tá? Então não tem joia certa, não tem agulha certa, não tem nada certo para esse piercing. Ele vai ficar, no que você fala, ele vai ficar batendo nos seus dentes da frente e o metal do piercing é mais duro do que o cálcio dos seus dentes. Então uma hora ele vai quebrar os seus dentes. Então nunca faça esse sternopiercing aqui, o tal do snake bites, tá? Pode ser bonitinho, mas ó, é encrenca, tá? Não faça. Vamos aqui para a pergunta da Rosa. Nossa, eu achei as suas explicações maravilhosas. Ai, Rosa, obrigada, você que é linda. Eu já tenho piercing, eu já tenho piercing no peito, no nariz e o íntimo. Agora eu quero colocar na hélix conche. Adoro, acho muito lindo. Vou fazer 65 anos, Rosa. Você é muito diva. Linda, tem todos os piercings e quer ter mais. Muito bom, obrigada pelo carinho, obrigada pelo comentário aqui que você deixou. E vamos aqui para a última pergunta do Olavo. Pode passar pomada para tatu no piercing? Já pega o link, já assiste o vídeo aqui, melhores e piores produtos para passar no seu piercing. Já vou dar um spoiler, só tem um produto que a gente passa no piercing, que é soro fisiológico. Por que você passaria pomada de tatu no piercing? A pomada da tatu a gente passa na tatu e não no piercing, tá bom? Queridos, muito obrigada pelo carinho.
continuem trazendo suas perguntas. Fiz aí algumas brincadeiras, tá? Por favor, não levem nada muito a sério. Tentei deixar um clima aqui mais descontraído, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal. Se alguma das perguntas aqui era a sua dúvida, se te ajudou de alguma forma, não custa nada você deixar um joinha, não custa nada você compartilhar o vídeo com alguém e se inscrever aqui no canal. Você vai me ajudar demais e eu vou ficar muito feliz. Obrigada por terem assistido e até a próxima!